Fala, galerinha do canal FM Mais, com vocês, Manu Lessa, para um projeto mega ousado, quase que não saiu pra... É o projeto UERJ 2024. Nesse projeto, o que a gente vai fazer? Eu não vou ficar resolvendo as questões da UERJ na ordem que elas aparecem, não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 12 assuntos top da UERJ e vou dar uma teoria rápida e resolver as questões da UERJ dos últimos 5 anos que falam desses 12 assuntos. E por que 12 assuntos? Para te deixar assim bem feliz, eu vou explicar. Porque nós estamos há 6 semanas da UERJ e o meu objetivo é postar 2 vídeos por semana. 6 vezes 2, 12. 12 vídeos, então, 2 por semana, ok? 6 semanas da UERJ. É lógico que não são aulas mega completas. São aulas voltadas para a UERJ, bizus da UERJ, ok? Então eu vou ficar muito grudado ali no que a UERJ realmente cobra. Havendo uma demanda maior por parte da UERJ, eu resolvo. Não havendo uma demanda, naturalmente eu não vou resolver. Eu vou resolver questões de colisões, impulso, quantidade de movimento, hidrostática, energia, trabalho, que são aqueles assuntos que vocês normalmente no terceiro ano estudaram no primeiro, que vocês estavam no híbrido, no EAD, dividindo ali entre sala de aula e as aulas online, que naturalmente não vou explicar o porquê. Você não teve aquele aprendizado satisfatório. Isso aí é absolutamente natural. Então aproveita esse projeto, é para tirar o pé da lama, amigo. Vamos lá. Primeiro assunto, como eu já te falei, impulso e quantidade de movimento. Impulso e quantidade de movimento. Te apresento a primeira grandeza, que é o impulso. Eu represento pela letra I. Deveria ter uma setinha aqui, porque impulso é uma grandeza vetorial. E peraí. Impulso, tu sabe o que é. É um empurrãozinho, é a aplicação de uma força. Talvez a pergunta seja, mas Manu, impulso e força são a mesma coisa? Não são a mesma coisa, porque o impulso depende do tempo em que você aplica essa força. Quando você vai dar um empurrãozinho, por exemplo, numa pessoa no balanço, você não dá um pancadão estanque. Você coloca a mão nas costas da pessoa e vai aplicando a força, vai empurrando. Isso é o impulso. O impulso se difere da força, então, pelo tempo de aplicação. Não é à toa que o impulso é igual a FAT, é igual a F vezes ΔT. Isso aqui é a força, você já sabe, essa força é medida em nelsons, é medida em newtons. Isso aqui é a variação de tempo no sistema internacional, medido em segundos. Esse S ficou feio, mas vai ficar assim mesmo. O impulso sai com uma unidade, que é o Newton vezes segundo. Não é Newton por segundo não, tá? É o Newton vezes segundo. Então tá aí apresentado, tudo vetorial. Inclusive, o impulso e a força apresentam a mesma direção e o mesmo sentido, ok? Apresentei, então, e aí é lógico, todo vestibular gosta muito de propriedade gráfica. Imagine que essa força que esse rapaz está aplicando aqui não seja uma força constante, mas que ela varie com o tempo. E aí eu fico impedido de usar essa fórmula, porque, por exemplo, se você analisar num gráfico como a força está variando, se você pensar em impulso como sendo força vezes o tempo, ó céus, que força pegar a primeira, a última, você vai ficar perdido. Então, quando você pega um gráfico força em função do tempo, você pode calcular o impulso através da área. Se eu calcular esta área, eu estaria achando então o impulso. O impulso é numericamente igual à área. E olha, não reclama não. Ah, porque eu não sei calcular essa área. Moleque, só cai a área de retângulo, trapézio, triângulo, quadrado. Então não há do que reclamar. Isso aqui é uma maneira genérica de expressar. E por que essa área é igual ao impulso? Multiplica força, tempo, força, tempo, força, tempo te dá o quê? Impulso. Pelo amor de God, não confunda, você já estudou um gráfico força-deslocamento.
o produto força-deslocamento te dá o trabalho. Então, esta área aqui, ela é numericamente igual ao work, ao trabalho, ok? Não confunda, please, não confunda, por favor. Será que isso já caiu na UERJ? Só caiu em 2020, olha lá, 2020, caiu, e uma questão bem imediata. Fala o seguinte: observe no gráfico a variação em newtons da intensidade da força F aplicada pelos motores de um veículo em seus primeiros 9 segundos de deslocamento. 9 segundos, beleza. Força variando. Nesse contexto, a intensidade do impulso, olha isso! O cara te dá gráfico de força, tempo e pede o impulso, moleque. Se ele quer saber o impulso em newtons segundos, tu vai vir aqui e vai calcular essa área. Essa área aqui é numericamente igual ao impulso, ok? E a área de trapézio é basão mais basinha vezes a altura sobre 2. Esse impulso, então, vai ser basão 9, basinha, aqui a basinha, ó, de 3 até 6, 3, vezes a alturinha, 6 vezes 10 elevado ao cubo, sobre 2. Belezura? Tranquilo? Fazendo a continha, esse impulso vai ser igual a 9 mais 3, 12, vezes 6 vezes 10 elevado ao cubo, sobre 2. Simplificando, como disse Fábio Costa, vou trazer para cá, ó. Esse impulso vai ser 6 vezes 6, 36, vezes 10 ao cubo, ou em notação científica, esse impulso vai ser 3,6 vezes 10 elevado à quarta newtons segundo, letra C, e é partir para o abraço. Já é ok? Segue o baile. Uma outra grandeza que você tem que saber, é a quantidade de movimento. Agora, toma cuidado. Quantidade de movimento eu represento pela letra Q, e é uma grandeza, mais uma vez, vetorial. A UERJ gosta muito de perguntar, em vez de quantidade de movimento, ela pergunta pelo momento linear. É a mesma coisa. Quantidade de movimento e momento linear são iguais a sovaco e axila. São a mesma coisa. A quantidade de movimento de um corpo é o poder que esse corpo tem de transferir o seu movimento para outro através de um impacto, através de uma colisão. É transferência de movimento, é transferência de energia cinética no caso de uma colisão, ok? E aí, essa quantidade de movimento, que eu chamo pela letra Q, ela é igual ao manu violento. Depende da massa? Depende. Corpos grandes têm um impacto danado, mas depende da velocidade? Também. Corpos mais rápidos produzem maior impacto. A massa é dada em quilogramas, a velocidade em metros por segundo e a quantidade de movimento em quilogramas metro por segundo. E aí a caveirinha que você já tinha visto aquela hora, olha lá, caveirinha, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Se a velocidade vetor está apontando para lá, a quantidade de movimento também apontará para lá. Qualquer operação com quantidade de movimento é operação vetorial e não operação algébrica escalar. Ok? Tudo bem? Será que isso cai na UERJ? Olha só. UERJ, mais uma vez, 2020, 2 questões de impulso e quantidade de movimento no mesmo ano. Olha o que ela fala. O gráfico abaixo indica a variação da aceleração de um corpo inicialmente em repouso e da força F que atua sobre ele. Força, aceleração. Moleque, não adianta calcular a área. A área que te dá impulso é a área força-tempo. Se você tiver dúvida em relação ao que te dá essa área aqui, basta que você multiplique força, aceleração. Tu conhece alguma coisa que seja força vezes aceleração? Ah, não? Então esquece. Essa área não serve para absolutamente nada. Aí vem o comando da questão. Quando a velocidade do corpo é a sua nota, é 10, a quantidade de movimento em quilogramas metro por segundo corresponde a quanto? A quantidade de movimento é o que manu violento. A quantidade...
Não tenho a massa. E agora? Eu até tenho a velocidade, ela vale 10, mas e a massa? Tu não tem força, ô Zé? Tu não tem aceleração? Por que você não usa? A força é muito má. Pega uma força qualquer, pega 12. Isso é massa vezes. Qual a aceleração? 4. Quer pegar outra força que é má? Pega 6. Essa força é igual a massa vezes a aceleração, que é 2. E verifique, nos dois casos, a massa dá 3 quilos. Então, nesse caso, essa massa sendo 3, a quantidade de movimento é 30 kg/m por segundo. Fechou? Repare, questões muito simples. A UERJ tem disso. Questões simples, suaves, rápidas, diretas ao assunto. Ok? E aí, ficamos com a variação da quantidade de movimento. Pelo amor de God. Como é que se calcula a variação da quantidade de movimento? Aqui, ó, minha animaçãozinha. Imagine um corpício qualquer que tem aqui, vou chutar, tá? Exemplo. Velocidade 2 metros por segundo. E que tenha, sei lá, massa igual a 8 kg. Você tem dúvida de que a quantidade de movimento inicial dele, que é o Manu violento, vai ser igual a 2 vezes 8, portanto 16? Beleza, não vou botar unidade não, para não saturar. 16. Se eu não aplicar nenhuma força ali, atrito, por exemplo, a velocidade desse cara vai continuar 2 eternamente. Essa velocidade só mudaria se eu aplicasse sobre esse corpo uma certa força. Eu causaria nele uma aceleração e a velocidade dele mudaria. No mesmo sentido da velocidade, a velocidade tende a aumentar. Vou chutar outro valor. De repente, a velocidade passou para 10 metros por segundo. Moleque! A nova quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final, ela vai ser também Manu violento, e essa quantidade de movimento é a Márcia 8 vezes a velocidade, que é 10, 80. Rolou variação na quantidade de movimento? Rolou. Essa quantidade de movimento variou de quanto? De 16 para 80. De 16 para 80 foi quanto? 16, errei. A variação da quantidade de movimento nesse caso seria a final, que é 80. Volta aqui, canetinha. É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou seja, a variação da quantidade de movimento é 80 menos 16. Isso aqui vai dar 64 kg/m por segundo. Complicado, né? Mas não é essa informação que eu quero te dar. Qual é a informação que eu quero te dar? Para eu provocar no corpo uma variação na quantidade de movimento dele, eu tive que aplicar uma força. Portanto, eu tive que aplicar um impulso. E aí eu quero combinar contigo. Eu quero combinar contigo que quando eu aplico um impulso sobre o corpo, ele sofre variação na quantidade de movimento. E aí eu concluo que o impulso, ele corresponde à variação na quantidade de movimento. Eles são exatamente iguais. Se tu calcular o impulso, tu calculou o ΔQ. Se tu calcular o ΔQ, tu calculou o impulso. Eles são exatamente iguais. Já é? Isso aqui é importante? Bastante. Isso aqui tem aplicação? Tem. Olha só. Há situações em que você tem que relacionar velocidade com força. Velocidade com força. Daria para você relacionar os dois calculando, por exemplo, a aceleração. Mas isso daria um trabalho muito grande. Uma maneira que você tem de relacionar velocidade com força é, por exemplo, num gráfico força-tempo, falar que esse impulso, que é numericamente a área, corresponde à variação da quantidade de movimento. Olha só, se eu calculo esta área, eu estou achando a variação da quantidade de movimento. Se eu calculo esta área ela vai ser
a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Esta área vai ser Manu violento final menos Manu violento inicial. Eu consigo relacionar a bendita força da qual eu te falei com a velocidade do corpo. Agora, existe uma outra relação de força e velocidade? Existe. E essa é importante pra caramba. E não é só para o ERG, não. Enem também. Quando você recebe, cai no teu colo um gráfico força-deslocamento, lembra? Se eu calcular esta área, eu estou calculando o trabalho. O trabalho é igual à área. Agora, qual a relação com a velocidade? Nesse caso, eu vou relacionar com a velocidade falando que esse trabalho ele é a variação da energia cinética. E você não pode perder a aula de energia cinética aqui do canal. Eu vou te dar, na verdade, uma aula não de energia cinética, mas de energia mecânica, conservação de energia mecânica, muito importante. Você vai assistir aqui comigo. Eu vou te dar o link, tá bom? Eu acho que talvez você não se lembra muito, mas vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ou seja, esse trabalho é Manu violento ao quadrado sobre 2 menos Manu violento inicial ao quadrado sobre 2. Essa seria, então, a relação entre força, através da área, e velocidade, através da energia cinética. Beleza? Deixa eu ver como que isso aqui se aplica. Olha só. A intensidade da força resultante em uma partícula de massa 2 kg em função do tempo e a partir do repouso é dada pelo gráfico. Força, tempo, força, tempo. Esta área dar-te-á o impulso. Pode-se afirmar que a velocidade do corpo em metros por segundo após 6 segundos, vale quanto? Moleque! Esse corpo, ele parte do repouso. A velocidade inicial dele, então, é igual a 0. Beleza? Após 6 segundos, qual vai ser a velocidade dele? É essa a pergunta. Olha para o gráfico. Se eu pego este gráfico e calculo a área, eu estou achando o impulso. O impulso é numericamente igual à área. Área de quê, nem? É área de triângulo. É base vezes a altura sobre 2. Esse impulso vai ser base 6, altura 20 sobre 2. Isso aqui vai dar 60 newtons segundo. Tá, e como é que eu vou achar aquela bendita velocidade? Eu digo que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Eu digo que o impulso é o Q final menos o Q inicial. Eu digo que o impulso é massa-velocidade final menos massa-velocidade inicial. O impulso, tu sabe, 60. Massa ele deu, eu não decorei. Qual é a massa? Qual é a massa? 2 kg. Tá aqui, ó, 2. Velocidade, eu não sei. Menos massa, 2 vezes 0. Zerou tudo. 2V é igual a 60. V é igual a 30 metros por segundo. Volta lá e marca. Cadê? Volta lá e marca a letra C. Beleza? Agora, outro exemplinho. Olha isso. O gráfico da figura abaixo mostra a variação da resultante das forças aplicadas em um corpo de massa, olha, criativo demais, 2 kg também, em função, tira o ponto, em função do deslocamento D em metros. Tá aqui, força, deslocamento. Esta área dar-te-á o trabalho. Sabendo que a velocidade inicial do corpo vale 5, determine sua velocidade em metros por segundo após um deslocamento de 10 metros. Mesmo desenho, tá lá. O corpício tem massa 2 kg. A velocidade inicial do corpício, 5 metros por segundo. Aplico nele uma força que muda a vida dele. Faz com que ele adquira uma velocidade desconhecida. A pergunta é, que velocidade é essa? Se eu tenho aquele grafiquinho e se eu calcular a área do grafiquinho, esse trabalho ele vai ser numericamente igual à área. E a área de trapézio, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Esse work vai ser base maior 10
sua nota 10. Base menor vai ser de 6 até 10, portanto 4. Altura 10 sobre 2. Fazendo a continha, tira dali porque ficou feio. Fazendo a continha, 10 mais 4 dá 14 vezes 10, 140 sobre 2, 70 joules. Agora, como é que eu acho a bendita velocidade? Eu posso dizer que o trabalho é numericamente, numericamente não, ele é igual. Sabe a diferença? Numericamente é quando somente o número é igual. Agora, ele é igual quando bate tudo. Bate número, bate unidade. Por exemplo, área e trabalho não podem ser iguais, porque a área normalmente é metro quadrado e trabalho é joule. Mas o número é o mesmo, então são numericamente iguais, ok? Vamos lá, o trabalho é a variação da energia cinética, ou seja, o trabalho é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. É bom frisar, eu acho que eu não frisei lá atrás, esse trabalho tem que ser o trabalho da força resultante. Resultante, eu acho que eu não falei. Mas normalmente é a força resultante. Esse trabalho da força resultante, ele é igual massa, velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Vai ficar ruim de fazer conta aqui, ó. O trabalho é 70. É de múltipla escolha essa questão? E não é da UERJ, não. 70 é igual m2, velocidade, sei lá, ao quadrado sobre 2, menos m, velocidade inicial, 5 ao quadrado sobre 2. Errei, porque a massa eu poderia jogar perfeitamente 2. Eu estou fazendo isso rápido. Se você precisar, você volta, tá? Porque a vídeo grande não rola, mas eu tenho que dar um conteúdo completo. Inclusive, eu nem vou fazer essa conta aqui. Raiz quadrada de 95, mas não vou mesmo. Você vai achar a velocidade final aí, ó. Eu não sei quanto dá. Não importa quanto dá, não importa. O que importa é que você saiba exatamente quando que você vai usar força, tempo relacionando com velocidade, impulso, área, quantidade de movimento, e força, deslocamento relacionando com velocidade. Trabalho, energia cinética, é isso. Isso que tu tem que saber. Beleza? E uma das informações mais importantes da aula é, olha lá, 22 minutos de aula. 22, vamos lá. Conservação da quantidade de movimento. Moleque, quando o sistema é livre de atrito, a energia mecânica se conserva. Ela é a mesma o tempo todo. A quantidade de movimento também. Quando dois corpos colidem em um sistema isolado, livre de qualquer força externa, sistema isolado, a quantidade de movimento permanece constante. Como eu me desconcentrei, eu vou de novo. Há aqui duas bolinhas que vão colidir. Eu mostro a situação antes da colisão e eu mostro a situação depois da colisão. Eu te garanto, a quantidade de movimento total antes da colisão é igual à quantidade de movimento total depois da colisão. Okay? E não é a quantidade de movimento da bola A ou da bola B. É a quantidade de movimento total do sistema. O de antes é igual ao depois. De antes é igual ao depois. E olha como a UERJ tentou te derrubar nessa questão. Olha lá. Em uma mesa de sinuca, as bolas A e B, ambas com massa igual a 140 gramas, deslocam-se com velocidades VA e VB, na mesma direção e sentido. O gráfico abaixo representa as velocidades ao longo do tempo. Velocidade, tempo, bola A, 10, bola B, 6. Isso aqui é antes da colisão. Após uma colisão entre as bolas, a quantidade de movimento total, olha que maldade, ele mostra um gráfico antes da colisão e ele pede a quantidade de movimento total depois, após a colisão. Ai, meu Deus, eu não sei o que acontece depois. Não interessa.
O depois é igual ao antes. Deixa eu ver se eu deixei espaço aqui. Olha lá. O depois é igual ao antes. Eu não sei o que aconteceu depois, mas se eu souber o antes, é igualzinho. Para começar, a massa é 140 gramas. Pelo que ele pede, quilograma metro por segundo. Então essa massa não pode ser 140. Ela tem que ser 0,14 quilograma. Essa bola aqui, a bola A, ela tem uma quantidade de movimento que é o Manu violento. Essa quantidade de movimento é 0,14 vezes a velocidade, que é 10. Essa quantidade de movimento é 1,4 quilogramais metro por segundo. Olha a bolita B. A quantidade de movimento vai ser massa, velocidade. A quantidade de movimento vai... Ó, meu WhatsApp fazendo barulhinho. Márcia vai ser 0,14 vezes a velocidade, que vale 6. Isso aqui vai dar 0,84 quilogramas metro por segundo. Qual é a quantidade de movimento antes? E essa quantidade de movimento é total. Ela vai ser 1,4 mais 0,84. Isso aqui vai dar 2 e blau. Quanto será? 2,24. Colei 2,24 quilogramas metro por segundo. Marca lá. Ó, vou destacar, hein? Vou destacar. Volta o slide. Sempre que rola uma colisão, sempre que rola uma interação entre dois corpos, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Já tudo bem? E, para acabar, o ERG 2018. Deixa eu ver que questão é essa. 2019. Tá caindo, né? Impulso e quantidade de movimento tem caído, né? Ixi, Maria. Cadê? Vamos lá. O ERG 2018. A lei da conservação do momento linear, eu te falei. Eu te falei que a UERJ gosta desse nome. Isso aqui é a mesma coisa que quantidade de movimento. Beleza. Está associada às relações de simetrias espaciais. Nesse contexto, considere uma colisão inelástica entre uma partícula de massa m e velocidade v e um corpo inicialmente em repouso de massa 10m. Após a colisão, a velocidade do sistema composto pela partícula e pelo corpo equivale a quanto? Há um termo aqui que eu não expliquei ainda, que não tem aparecido tanto, mas que, infelizmente, para matar essa questão, eu tenho que saber. Colisão inelástica. Essa é uma classificação da colisão. E, infelizmente, eu não tenho como matar a questão sem saber o que é uma colisão inelástica. E, em verdade, vos digo, quando se fala de colisões, eu tenho 3 classificações. Eu posso dizer da colisão perfeitamente elástica ou simplesmente elástica. Colisão elástica é a mesma coisa que perfeitamente elástica. Eu posso falar sobre parcialmente elástica ou real. Essa aqui não cai. Nem o ERG. Não tem caído. Há muito tempo não cai. E da colisão inelástica ou rígida. O que é bom saber sobre ela? Primeiro, observação. O que acontece numa colisão perfeitamente elástica ou elástica? Sempre que a colisão é perfeitamente elástica e as massas dos móveis são iguais, a troca de velocidade. Móvel a 10 metros por segundo, bateu no outro a 5. Quem estava a 5 vai a 10, quem estava a 10 vai a 5. Só com colisão perfeitamente elástica e massas iguais. O que acontece com a energia cinética do sistema? Não muda. Então aqui a conservação da quantidade de movimento e da energia cinética. Beleza? Tá. Colisão parcialmente elástica. Qual é a observação? Nenhuma. E a energia? Se conserva parcialmente. Se perde parcialmente. E for the last, a última, por último, a colisão inelástica ou rígida, que é a que me interessa para resolver a questão. Essa aqui, quando ela acontece, os móveis permanecem juntos, grudados.
ok? Grudados, grudados. E a energia? A energia sofre perda máxima, não é total, é máxima. O máximo não necessariamente é o total, ok? Então aqui há uma perda máxima de energia. A quantidade de movimento se conserva, but a energia rola uma little perda, beleza? Mas olha só, colisão inelástica que aparece com muita frequência. Rolou uma colisão inelástica ou rígida, mordida, os móveis permanecem juntinhos. Olha só. Ele fala da questão que eles permanecem juntos, blá 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 blá, e a situação é essa. Um móvel tem massa m e velocidade v. O outro, massa 10m, está em repouso. Eu provo isso, olha lá, massa m, velocidade v. O outro está em repouso, massa 10m. Rolou a colisão inelástica, eles permanecem como juntinhos. A pergunta é, que velocidade final é essa? Você não sabe que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois? Quem tem quantidade de movimento antes? Apenas este móvel que eu vou chamar de Q1. E o outro, Lessa? E o outro, Manu? Ele está parado. A quantidade de movimento desse 2 apaga. Essa mesa tem disso, né? Essa quantidade de movimento 2, ela vai ser igual a 0. E se eu tesse essa quantidade de movimento? Se eu tivesse, eu somaria ali, naquele conjunto. Beleza? Vetorialmente. A quantidade de movimento antes é Q1. E depois? Depois é a quantidade de movimento do conjunto. Deixa eu ver. Massa 1, V1, é igual a massa do conjunto, velocidade do conjunto. A massa 1 é m, a velocidade é v. A massa do conjunto é 10m mais m, é 11m. E a velocidade é a final que eu quero saber. Então, esta velocidade final, ela vai ser corta, v. Se o 11 está multiplicando, ele passa para lá, dividindo. Então, vai ser v sobre 11. V sobre 11 é letra C. C de tchau. C de tchau. Olha só. Eu sei que o vídeo ficou grande, 32 minutos, tá? Mas não tem como fugir. Você tem que estudar para o UERJ. A UERJ está aí 6 semanas. Se você se dedicar meia horinha de vídeo por semana, mais umas questõezinhas, mais uma horinha resolvendo questão, meia horinha no outro dia, mais uma horinha, 3 horinhas na física por semana, tu vai chegar lá. Porque eu vou ser pontual, eu vou pegar os principais assuntos. Posso errar todos, porque eu não tenho bola de cristal, mas eu vou trabalhar em cima de uma estatística. Fica aqui no canal comigo. Um beijo e até a próxima. Tchau!